Família amada, boa noite para todos. Que a gloriosa graça, a paz e o amor zeloso de Deus seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém? Hoje é o mês da família, estamos no mês de maio, e a gente separou esse tempo para louvarmos e adorarmos ao Senhor e meditarmos também nas Escrituras, enfocando as nossas famílias. Nós vamos pensar um pouco, nesta ocasião, sobre o caráter, à luz da carta aos Romanos. Então eu convido você a adorarmos ao Senhor nessa perspectiva. Nós vamos glorificar e exaltar o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele satisfaz as nossas vidas. Ele interfere com poder, graça, misericórdia, compaixão, e Ele transforma a vida de cada componente da nossa família, especialmente os nossos entendimentos, pensamentos, ações e reações, palavras, propósitos do nosso coração. O Senhor transforma o nosso caráter. Então nós vamos adorar o Senhor com o hino 395 do cantor cristão. 395 do cantor cristão, Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem. Eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com este amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só que viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Vamos orar? Glorioso Deus, Senhor maravilhoso, Pai Celestial, nosso Criador, nosso Deus provedor, mantenedor, salvador, bondoso, justo, longânimo, ó Deus onipotente, onisciente, onipresente, único Deus grandioso, supremo e soberano. Ao Senhor nós nos curvamos e rendemos graças ao Senhor, louvor e adoração à sua pessoa. Reconhecemos que somos falíveis, pecadores, miseráveis e inclinados ao pecado, e por isso clamamos o seu perdão. Por favor, Senhor.
Pedimos que o Senhor perdoe cada detalhe, cada erro, cada equívoco, cada deslize, cada desvio, cada pecado que cada um de nós cometemos. Isso em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor purifique o nosso caráter e nos transforme à semelhança do caráter de Cristo. Pela sua graça somos abençoados, selados com o seu Espírito Santo, cheios da tua alegria e temos paz com o Senhor. Nós não merecemos. Clamamos que o Senhor tome em tuas mãos a vida de cada um de nós que já estamos participando do culto ao Senhor. Tome também os nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos e vizinhas, nossos conhecidos, conterrâneos, aqueles que habitam na mesma cidade que cada um de nós, aqueles que precisam, ó Deus, e os que não precisam, aqueles que compreendem que precisam e aqueles que acham que não precisam. Suplicamos que o Senhor tome a todos pela mão. Suplicamos que a sua mensagem, a sua palavra chegue aos ouvidos de cada um de nós. E que todos nós, em ouvir a sua palavra, a sua mensagem, passemos a nutrir fé em Jesus. Nos curvemos diante dele, reconhecendo-o como o único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas. Obrigado, Deus, pela provisão do Senhor, pelo seu sustento. Obrigado pela presença do Senhor em nós. Clamamos que o Senhor conduza toda a celebração. Toma em tuas mãos todas as famílias, inclusive aquelas pessoas que estão sós nesse mundo, mas elas não estão abandonadas. O Senhor está com cada um de nós. Aleluia. Clamamos que o Senhor visite os nossos amigos, parentes, vizinhos e todos esses demais que ainda não te conhecem. Amém. E que a sua visita seja transformadora e abençoadora. Amém. Como sempre o Senhor faz. Então suplicamos que o Senhor conduza todo o culto, toda a celebração para a glória do teu nome e para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa transformação. Amém. E bênção. Precisamos que o Senhor realize em nós a sua vontade. Então orienta a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, todo o nosso sistema. Opera em nós. Oramos assim, clamando em nome de Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Por causa da glória de Deus, por causa do amor do Senhor, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos salvação, somos ajudados e abençoados, especialmente então quando nós oramos. Deus age com poder e autoridade nas nossas vidas. Qual é a sua aspiração? Qual é a sua vontade? Qual é o seu sonho, o seu projeto de vida? Convido o amado, a amada a curvar-se diante de Jesus e colocar a sua aspiração diante dele. Porque ele é Criador, Senhor, Salvador, muito bondoso, amoroso, zeloso, todo-poderoso e pode fazer na sua vida maravilhas e te ajudar a alcançar os objetivos que são excelentes na tua vida e na tua família. Amém. Então vamos adorar o Senhor nessa perspectiva. Minha aspiração. O hino 175 do cantor cristão. Reconhecendo Cristo como nosso bom mestre, para que a vontade dele prevaleça nas nossas vidas. Amém. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, fazer-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade devida ter, fazer-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar
mais uma vez. Agora nós vamos orar pelas famílias e pela mensagem que o Senhor há de nos entregar nesta ocasião. Eu convido minha esposa para orar por nossas famílias e pelas famílias daqueles que ainda não foram alcançados pela maravilhosa graça de Jesus. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor Jesus Cristo, nosso bom Mestre, muito obrigada por tão grande amor dispensado por nós. Muito obrigada por teus cuidados para conosco. Muito obrigada pelos livramentos que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, por tua presença constante no nosso meio. Obrigada, Senhor Deus, pela vida da nossa família. Obrigada pelos nossos familiares. Queremos colocar cada um nas tuas mãos poderosas. Clamamos ao Senhor que o Senhor esteja indo ao encontro de cada um. Amém. Seus anseios, suas necessidades. Amém. As suas fraquezas, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a reconhecer os nossos erros, a pedirmos perdão. Que o Senhor nos ajude a termos nosso relacionamento debaixo da tua vontade, Senhor Deus. Por favor, abençoe, Pai querido, o relacionamento entre irmãos, Amém. entre pais e filhos, entre cônjuges, Senhor Deus. Por favor. Ó Deus eterno, o Senhor é aquele que construiu, projetou, fez a família. E nós agradecemos ao Senhor porque fazemos parte do teu projeto. Amém. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos proteja, Senhor Deus, dos dardos inflamados do inimigo, Amém. que muitas vezes querem atrapalhar nossa comunhão como família, comunhão com os nossos familiares. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, por favor. Queremos pedir ao Senhor por aquelas famílias que estão necessitando de sustento, de emprego, Senhor Deus. Abra a porta de trabalho, Senhor. Que o Senhor possa estar também ministrando nas famílias o seu consolo, o seu conforto. Amém. Que o Senhor possa estar curando, Pai querido, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar restaurando relacionamentos, Senhor Deus. Libertando de toda sorte de vício, Senhor. Seja bebida, seja droga, Senhor Deus. Que o Senhor esteja libertando também de espíritos imundos, Senhor. Ó Deus eterno. Cuida, protege as famílias, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Queremos pedir ao Senhor mais ainda, que o Senhor, por favor, fale conosco, porque nós precisamos e queremos ser transformados pelo Senhor. Por favor, Deus, queremos ter o caráter do Senhor, Pai, na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas melhores e abençoadoras. Então, Paizinho, fala conosco, por favor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido minha esposa a me ajudar na leitura da Bíblia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias ou acessá-la nos equipamentos. Em Romanos capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Romanos 5, versículos de 1 a 5. De forma alternada aqui leremos. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Eu que peço perdão, continue. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém. Amém? Pai do céu, no nome de Cristo, clamamos que o Senhor fale conosco de uma forma excelente, compreensível, simples, para todo o entendimento de todas as pessoas, de todos os níveis de cultura, de capacitação, de entendimento, e que seja a ministração conduzida pelo Espírito do Senhor
a alcançar o mais profundo dos nossos pensamentos, sentimentos, nosso espírito, nosso ser, que o Senhor haja poderosamente em nossa vida, especialmente transformando o nosso caráter. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Ao longo dos nossos encontros de oração, nós compartilhamos que precisávamos trocar os óculos da nossa família toda, né? Os 4 aqui precisavam trocar de óculos. Eu quero glorificar a Deus publicamente, agradecendo a vida de todas as parceiras e parceiros que têm investido na obra missionária, na plantação da igreja aqui em Salesópolis, e além disso, abençoando as nossas vidas, a nossa família. Pela graça do Senhor, nós conseguimos trocar os óculos. Estão chegando já para o uso da família. Agora só falta chegar o da minha esposa Emília. Mas pela graça do Senhor, hoje inauguro um novo óculos, né? É uma bênção. Talvez para alguns seja assim, nossa, tão simplório, né? Mas é na simplicidade que demonstramos toda a nossa gratidão a Deus. Em tudo damos graças, né? Por isso glorificamos ao Senhor, porque Ele cuida tão bem de nós. Então, na perspectiva que o Senhor nos recomenda nessa ocasião, a proposta é nós pensarmos que é perfeitamente possível, tangível, alcançável por cada um de nós, termos o nosso caráter transformado para melhor. E nós precisamos que essa transformação aconteça. Nós meditamos nos primeiros versículos, os versículos 1 e 2, na quarta-feira passada, e hoje nós vamos meditar com foco mais intenso nos versículos 3 a 5, muito embora a gente vá abordar também a parte anterior, os versículos 1 e 2. Então eu quero começar pensando com vocês nessa perspectiva que a gente pode ter o caráter transformado para melhor, porque alguns entre nós já passamos por experiências profundas que efetivamente provaram o nosso caráter. E interessante que, se eu e vocês fizermos uma análise pessoal, lembrando das tribulações que nós passamos na vida, o tempo todo somos provados. E é bem agradável a gente observar com gratidão e lembrar dessas provações. Porque quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe que a gente pode aprender e continuar aprendendo. A gente pode melhorar e continuar melhorando. Essa conversa antiga de que usavam inclusive o uso de um animalzinho, o papagaio, dizendo o seguinte: papagaio velho só aprende a falar palavrão. Isso é uma desculpa para a gente continuar no erro. O Senhor quer em todo tempo transformar a nossa vida para melhor, abençoar as nossas vidas para melhor. Talvez nós tenhamos alguma limitação física, orgânica, mecânica. Talvez até mesmo tenhamos alguma limitação de lembranças ou de memória. Mas a melhoria contínua que o Senhor promove em nossa vida emocional, espiritual, no nosso caráter, no nosso ser, ela pode agir e deve agir todos os dias, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Há alguns depoimentos que registram o quão corrompidos são os nossos caráteres. A gente precisa fazer uma análise pessoal e observar onde a gente pode melhorar. E a gente pode notar e perceber que isso acontece quando nós somos colocados à prova, quando somos testados, quando nós enfrentamos tribulações, perseguições, quando somos mal falados,
quando passamos por grandes problemas. Seja qual for a crise que eu e vocês já passamos ou estejamos passando, toda crise tem um propósito. Sempre há um propósito. Como vocês sabem, nós estamos ministrando o curso baseado no livro Homem de Verdade, do autor Edwin Lewis Cole, um abençoado servo de Deus. Ele dá ênfase no seu livro ao caráter das pessoas. É muito interessante essa série de exposições que estamos fazendo e exatamente estamos tratando, nesse tempo, esse livro que nos abençoa quanto à nossa hombridade, quanto à nossa integridade, quanto ao nosso caráter. E uma das falas desse autor, Edwin Lewis Cole, ele diz assim: há uma crise de caráter entre as pessoas. Mas ela não começou agora. A crise do nosso caráter é desde a nossa geração, desde quando a humanidade começou a existir, após a entrada do pecado no mundo. Portanto, todos nós, sem exceção, temos problema de caráter. Todos nós temos o problema de caráter porque temos uma natureza pecaminosa. E todo pecado tem a sua origem no desvio do caráter. Todos nós, por sermos pecadores, temos o nosso caráter corrompido. Mas é bem verdade que essa corrupção de caráter fica mais evidente em algumas pessoas, em algumas áreas de suas vidas. E essa corrupção de caráter fica mais evidente em outras pessoas, em outras áreas de suas vidas. Essas diferenças, inclusive, nos levam a agravar mais ainda a nossa excitação em analisar e criticar, julgar e condenar os outros. Talvez não tenhamos uma queda de caráter numa área X da nossa vida, então olhamos para as outras pessoas que têm a queda de caráter naquela área, aí somos tentados a analisar, criticar, julgar e até mesmo condená-las. Mas eu e vocês precisamos entender que todos nós temos o nosso caráter caído, prejudicado, corrompido por causa do nosso pecado. Mas quanto à análise crítica, o juízo, o julgamento e a condenação é um assunto para outro momento. Não é o foco do nosso encontro de hoje. O foco que temos hoje é para que eu e vocês nos autoanalisemos, lembrando que todos nós temos sim problema no nosso caráter. Alguns mais aguçados e translúcidos, outros mais ocultos, mas a verdade é que todos nós somos pecadores. Então Deus toma as suas providências para nos abençoar. Sendo Ele onisciente, onipresente, Ele toma atitudes para agir na vida de cada um dos componentes da nossa família, cada um das pessoas que existem na face da terra. Então Deus vem trabalhando, abençoando e transformando as nossas vidas, usando o quê? As tribulações, as adversidades, as tempestades, as crises, até mesmo a pandemia. É um sacode que Deus está dando na humanidade, para que a humanidade faça uma análise crítica pessoal, individual, e não somente apontando para os outros, mas cada um per si, analisando o seu relacionamento com Deus,
percebendo à luz das Escrituras Sagradas que nós temos o nosso caráter corrompido e precisamos da providência, da solução que encontramos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Então, nessa providência que Deus já agiu, todas essas providências, elas vêm trabalhando o nosso caráter, abençoando a nossa vida, transformando todas as áreas de nossas vidas que sejam necessárias uma intervenção do Senhor. Por isso, no mês da família, que estamos vivenciando agora, Deus revela a nós como essa intervenção acontece na nossa vida, como a intervenção do Senhor ocorre para transformar o nosso caráter. Então Ele ajuda a cada um de nós nos nossos relacionamentos, no nosso lar, com a nossa família e com os nossos familiares. Então imagine Deus agindo na sua vida, na vida de cada componente da sua família e na vida dos seus familiares, aqueles que estão em outras regiões, em outros ambientes. Olha que extraordinário, Deus transformando as pessoas, as famílias, seus familiares. O quão maravilhosas serão as ações e os impactos dessas transformações de vidas na sociedade. Então, família amada, vamos começar a mergulhar águas profundas à luz do texto. Deus permite e até providencia que nós passemos por várias tribulações. Umas merecemos, outras estão dentro do propósito para crescimento. Passar por tribulações, segundo os propósitos de Deus, não é que Deus nos odeie, mas passamos por tribulações porque Deus tem um propósito transformador na nossa vida. Amém. Não que Deus queira que nós soframos, mas o sofrimento faz parte do crescimento. Há quem diga, e cada um de nós pode testemunhar per si, que existe a dor do crescimento, especialmente na região da canela, na perna. Como dói a dor do crescimento. Mas isso também acontece quando estamos sendo transformados em nosso caráter. A dor do crescimento intelectual, a dor do crescimento emocional, e por aí vai. Deus não nos expõe a um estilo mórbido de vida. A questão não é essa. Mas somos expostos e provados nas tribulações com propósitos. E a gente vai observar isso na medida que meditamos nas Escrituras. Então, conforme o Senhor nos revelou ali nos primeiros versículos, a gente pode perceber que, uma vez quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, o Senhor nos justifica diante de Deus e Deus nos declara justos. Passamos a ter paz com Deus por causa daquela obra que Cristo realizou, sacrificando-se na cruz, ressuscitando dentre os mortos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ato contínuo a crermos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa, registrado lá em Efésios 1,13, e então o Senhor, por meio do Espírito Santo, começa a operar em nós a transformação do nosso caráter. Mas isso tudo se deu porque depositamos nossa fé em Jesus. Então Jesus nos concede a graça de desfrutarmos da segurança, da alegria e termos a viva esperança de vivermos eternamente na glória com Deus. Amém. Daí então, por meio da nossa fé em Cristo, é que o Senhor entra operando a transformação do nosso caráter, que são os versículos que estão a seguir. Versículos 3 a 5.
E ele começa dizendo assim: alegrem-se nas tribulações. Isso parece contra a cultura, né? Isso parece loucura. Como é que eu vou me alegrar por passar por crise, por tribulação, por problema? Aqueles que já foram atletas sabem que para alcançar patamares mais elevados, índices melhores, passam por tremendas crises. Assim também se dá na nossa vida. Temos que passar pelas tribulações e pelas crises. Porque quando nós passamos pelas tribulações, elas produzem em nós a perseverança. Mas o que é mesmo perseverança? Perseverar é não desistir tão facilmente. Então nós vamos nos preparando, estudando, treinando, nos equipando, trabalhando, melhorando continuamente e avançando. E Deus dá o crescimento. Seja ele físico, mental, emocional, espiritual, intelectual, familiar, relacional, conjugal, financeiro. Então, na perspectiva da perseverança, com toda a constância e persistência, Deus vai nos ajudando, desde que sempre busquemos a orientação e a ajuda do Senhor. Dessa forma, o texto declara para mim e para vocês, por que perseverar? Porque quando perseveramos, somos trabalhados por Deus em nosso caráter, nos transformando até o ponto em que Ele nos aprove. Então a transformação de Deus tem o propósito de sermos aprovados. Não tenha medo de ser colocado à prova, a teste por Deus, porque Deus vai lhe ajudar nessa transformação da sua vida, o seu caráter, como tem feito comigo e com meus familiares, com a minha família, como tem feito com as ovelhas do rebanho que pastoreio, na cidade que pastoreio. Deus, Ele é amoroso e acompanha cada um de nós nesse processo transformador de nosso caráter, habitando dentro em nós com o seu Espírito Santo. Então é necessário perseverarmos, nos sujeitando à orientação e à ajuda de Deus, porque daí então nós vamos passar a conhecer a vontade soberana do Senhor. E precisamos lembrar sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita ou eficaz e muito agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, por que eu vou querer estar contra a vontade de Deus? Deus, por sua vez, Ele vai revelando a nós quem Ele é e quem nós somos. Quem Deus é: bondoso, justo, longânimo, santo, 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 perfeito, eficaz, salvador, o Senhor de milagres, aquele que cura, liberta, salva, nos dá paz, alegria, bondade, benignidade. E Ele revela a nossa natureza pecaminosa, de caráter caído e inclinado às coisas ruins. Dessa forma, Ele vem a nós com amor para nos ajudar. E Ele vai nos ajudando a conhecer as áreas de nossas vidas que precisam ser efetivamente transformadas. Ele vai nos revelando as áreas de nossas vidas que precisam de uma intervenção miraculosa da parte dEle. Para Ele é plenamente tranquilo realizar essa transformação que para nós é tão relevante, tão necessária. Daí em diante, quando nós estamos selados com o Espírito Santo do Senhor, Ele vai de forma amorosa, o Espírito Santo vai amorosamente nos levando a conhecer os nossos pecados, a reconhecer a justificação que Cristo opera em nosso favor diante de Deus. E entendemos também que haverá o juízo final. O Espírito Santo, Ele vai quebrantando o nosso coração, levando-nos ao arrependimento de nossos pecados,
Então Ele vai transformando com o seu poder e a sua graça as nossas vidas, de maneiras que a gente deseje, cobice e peça a ajuda do Senhor para nos perdoar, nos transformar. E é exatamente nessa área da transformação da nossa vida que vem a mudança do nosso caráter. Então, o terceiro ponto que o texto nos revela é que nós precisamos buscar adquirir um caráter aprovado. Porque o caráter aprovado por Deus produz esperança viva. Esperança que se cumprirá. Esperança que gera esperança. Esperança que impacta os componentes da nossa família, dos nossos familiares, da nossa vizinhança e começa a gerar no coração dessas pessoas a esperança que é totalmente concentrada, focada na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eu e vocês pensamos a questão da mudança do caráter, eu quero, de uma forma bem singela, para que todos compreendamos, definir o que é caráter. É o conjunto de características morais e éticas de uma pessoa. Mas em que áreas da nossa vida nós temos o nosso caráter caído, corrompido, comprometido, prejudicado, moralmente e eticamente? Veja, nos nossos pensamentos, nosso caráter é caído. Nos nossos sentimentos, nosso caráter é prejudicado. Nos propósitos do nosso coração, as nossas intenções, muitas vezes há algum desejo mau, propósito equivocado, caráter caído. Nas nossas vontades e cobiças, nosso caráter também está caído. Não em todas as situações, mas certamente em algumas. Nas nossas ações e reações, e também nas palavras que nós proferimos. Portanto, aquilo que Deus chama de pecado, impacta diretamente o nosso caráter. E pecar é nos desviarmos da vontade do Pai. E quando nos desviamos da vontade do nosso Deus, nós pecamos. Portanto, corrompemos o nosso caráter. E todos nós pecamos em todas essas áreas que nós citamos acima, anteriormente. Então, família querida, como a nossa natureza é pecaminosa, nossos pecados nos impactam negativamente, terrivelmente e comprometem diretamente o nosso caráter. Como o nosso caráter é prejudicado por nossos pecados, prejudicamos também o nosso relacionamento na nossa família. Prejudicamos o nosso relacionamento na escola, porque o nosso caráter é comprometido, prejudicamos o nosso relacionamento no trabalho, na vizinhança, na sociedade, por causa do nosso caráter corrompido, por sermos pecadores. Então, os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados, o nosso caráter corrompido, gera impedimento para as nossas orações, atrapalha a nossa fé e prejudica que experimentemos uma esperança viva. Então, diante de todo esse prejuízo mencionado, por causa do nosso caráter prejudicado com os nossos pecados, Deus já agiu. Deus já tomou as providências. E Deus ministra na sua palavra que nós precisamos ser quebrantados em nossos corações. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para Jesus Cristo. Precisamos clamar e pedir perdão ao Senhor e suplicar que Ele assuma o governo da nossa vida, para que sejamos perdoados,
para que sejamos religados a Deus. Então Jesus nos cela com o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo do Senhor Jesus, do Senhor Deus, o Espírito Santo começa a operar suas maravilhosas intervenções por poder e graça nas nossas vidas, sobretudo no nosso caráter. O Espírito Santo vai transformando o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo, o Mestre, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, que foi enviado para nos salvar. E é exatamente essa transformação no nosso caráter, operada pelo Espírito Santo que Jesus prometeu e que passa a viver em nós, quando cremos em Cristo de todo o nosso coração, é exatamente essa transformação que faz com que nós vivenciemos a esperança viva. Porque a transformação que o Espírito Santo de Deus faz no nosso caráter gera a esperança viva. A esperança que nos dá vida, a esperança que gera vida, a esperança que garante a nossa entrada no céu para com Cristo habitarmos por toda a eternidade. Então vem o quarto ponto que o Senhor relata: tenha esperança viva. Porque a esperança viva é depositada somente em Jesus Cristo. Então toda a esperança que não seja depositada em Cristo, ela não é viva, ela não gera vida, ela não muda o caráter e ela não garante a nossa entrada no céu. Então nós, depositando nossa fé em Jesus Cristo, temos uma esperança viva, e essa esperança, por ser viva e gerar fruto de arrependimento, fruto que glorifica o nome do Senhor Deus, essa esperança viva jamais nos decepcionará. Por quê? Porque a esperança viva se dá quando depositamos toda a nossa fé em Jesus Cristo. Então, amados de Deus, estamos sendo orientados hoje pelo Senhor para nos alegrarmos em passarmos pelas tribulações, pelas crises, pelas tempestades, pelos problemas, pela pandemia. Talvez passe pela sua cabeça agora: pastor, mas eu já perdi tanta gente. Eu também. Aquelas pessoas que morreram tendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, nós não a perdemos. Porque essas pessoas que creram em Cristo e morreram, nós a reencontraremos no céu. Mas aquelas pessoas que não creram em Cristo, não se sujeitaram a Cristo, não depositaram a sua fé em Jesus Cristo, portanto, não foram selados com o Espírito Santo e não tinham a esperança viva, não tiveram o seu caráter transformado, não se humilharam, não confessaram os seus pecados e não pediram perdão, essas sim, nós perdemos. Porque nós não a reencontraremos mais. Porque elas escolheram viver afastadas de Cristo. Portanto, por toda a eternidade, passarão afastadas do Senhor, num lugar terrível. Por isso o Senhor hoje, mais uma vez, nos adverte a que busquemos a transformação do nosso caráter, para que tenhamos a esperança viva que somente Cristo pode nos dar. Nós precisamos, sim, nos alegrarmos nas tribulações, porque a tribulação está alterando, transformando o nosso caráter, dando-nos a garantia de vida integral, plena e eterna. Não é uma alegria mórbida em sofrer. Não é nos alegrarmos na tribulação, é nos alegrarmos por passarmos pela tribulação. É alegrarmos-nos por sermos aprovados na medida em que nós perseveramos em fé,
E continuamos clamando e seguindo e servindo a Jesus, a despeito da circunstância adversa ou atribulada. A questão é que eu e vocês precisamos nos alegrar, porque nós estamos sendo quebrantados ao passarmos pela tribulação. E então estamos sendo convertidos de nossos maus caminhos ao passarmos pelas crises e tribulações. E então estamos sendo perdoados porque nós nos humilhamos e os confessamos nossos pecados ao Senhor, e o Senhor é fiel e justo em nos perdoar. Nos alegramos sim, porque o Senhor está tratando o nosso caráter, curando as nossas feridas, as nossas chagas, todo o mal que fizemos. Ele está nos justificando diante do Senhor. Por isso vale a pena passar pela tribulação cantando louvor, glorificando a Deus, seguindo e servindo, sempre submissos à vontade soberana e suprema do Senhor, porque estamos sendo transformados em nosso caráter ao passarmos pela tribulação. Alegremos-nos sim, porque estamos crescendo espiritualmente ao passarmos pela tribulação. Alegremos-nos, porque o Senhor está nos dando uma esperança viva. A cada dia que passa, as nossas orações têm gerado efeito, porque o Senhor acolhe os nossos clamores, a nossa humilhação, a nossa súplica, e isso fortalece a nossa fé, na medida que nós mergulhamos nas Escrituras e nos encontramos com Deus, na medida que Ele ministra a nossa vida pelas suas mensagens. Isso gera a fé viva, a esperança viva, e nós estamos glorificando ao Senhor. Então Ele nos dá a alegria que vem da presença dEle, Ele nos dá a paz na presença dEle. Não é paz do mundo, não é paz no mundo, mas é paz em Cristo, por Cristo, em Deus. Alegremos-nos, porque Deus escolheu habitar em nós, e habitando em nós, Ele nos enche com seu Espírito Santo, que nos dá o seu amor. E o poder do amor do Senhor nos transforma. Essa esperança jamais nos decepciona. O amor do Senhor jamais falha. É o amor que repreende todo o mal, toda a estrutura do mal. É o amor que destrói toda a treva, destrói todo o caos. Todo aquele que se levanta para fazer o mal já se levanta para cair. Mas o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, venceu o diabo, venceu os meus e os seus pecados. Obrigada. Para transformar o nosso caráter, mudar a nossa vida, mudar a nossa família, os nossos familiares, a nossa comunidade, as cidades, o país e o mundo. Amém. Desde que as pessoas creiam em Cristo. Portanto, Jesus te ama. E Ele mesmo sacrificou-se a si mesmo, ressuscitando dentre os mortos, após 3 dias do seu passamento, para te dar a vida eterna, para mudar a sua história, para mudar o seu caráter, o meu caráter. Ora, se Ele sacrificou-se à morte, se Ele deu a vida dEle, o sangue dEle para mudar a nossa vida, então Ele não nos dará as demais coisas que nós precisamos? É claro que Ele vai nos abençoar. Nós só precisamos fazer a vontade dEle. Então nos alegremos-nos no Senhor, pois Ele vai honrar, Ele vai atender a nossa fé. Jesus vai honrar e atender a nossa esperança e as nossas orações. Jesus vai abençoar a sua vida, a sua família. Vai abençoar a sua vida, a sua família, os seus familiares. O Senhor vai mudar a nossa história. Mas precisamos lembrar que haverá o juízo final. Aquele que não crê não será salvo. Aquele que rejeitar Jesus, rejeita também todo o plano de salvação que Cristo realizou com a sua morte e com a sua ressurreição. Eu e vocês precisamos compreender que os nossos pecados comprometem o nosso caráter, comprometem a qualidade de vida da nossa família. E nós precisamos clamar que o Senhor transforme o nosso caráter,
transforme a nossa vida, perdoe os nossos pecados, nos lave e nos purifique com o sangue de Cristo e nos ajude, nos transforme a cada dia, à semelhança do caráter de Cristo, quem é o Senhor, o Salvador, Santo, 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 o Mestre. E essa transformação muda toda a nossa história, abençoa de verdade as nossas famílias. Portanto, é possível termos o nosso caráter transformado para melhor quando nós nos rendemos a Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo banquete da sua mensagem, da sua palavra, tão esclarecedora, que traz a esperança viva, a esperança real, e que de verdade gera frutos, que nos ajuda e nos abençoa. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos orienta a mantermos a nossa fé em Cristo e perseverarmos em fé. Amém. Então Deus transforma o caráter de cada um de nós, pois nós reconhecemos que somos pecadores, errantes nesse mundo e imploramos as suas maravilhas sobre todos nós. Amém. Os seus milagres transformadores na vida pessoal e na família de cada um de nós. Amém. E também nos nossos familiares e nossos amados vizinhos e vizinhas. Ó Deus, glorifica o teu nome, abençoando a todos. Por favor. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos então adorar o Senhor com a música Coração Igual ao Teu, porque cada um de nós, então, à luz da mensagem, entendemos que precisamos ter o nosso caráter transformado, à semelhança do caráter de Cristo. Então nós vamos cantar a música Coração Igual ao Teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.
nós queremos ter o nosso caráter transformado à semelhança do caráter do Senhor. Nós queremos que os nossos pensamentos sejam transformados à semelhança do caráter dos seus pensamentos. Queremos que os nossos sentimentos sejam transformados à semelhança do caráter dos seus sentimentos. Nós queremos que as nossas ações e reações, os propósitos do nosso coração, as nossas intenções, as nossas palavras sejam transformadas à semelhança do caráter do Senhor. Nós precisamos e escolhemos seguir o Senhor, fazer a sua vontade, andar no seu caminho. E por isso clamamos o perdão ao Senhor por todos os nossos tantos erros. E clamamos que o Senhor transforme o caráter de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos familiares. Por favor, Deus. E oramos assim, em nome de Jesus o Cristo, o nosso Salvador, Senhor e Mestre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus sonhos, os seus projetos, o seu caráter. Deus abençoe as obras de suas mãos, seus relacionamentos, seja com Deus, seja com todas as pessoas. Que Deus nos livre do mal, repreenda toda a treva, todo o caos, toda a pandemia. Que Deus nos imunize e nos abençoe para a gente voltar às atividades intensamente presenciais. Em nome de Jesus. Amém? Forte abraço a todos, a paz do Senhor e bom repouso.